Boa tarde. O vídeo de hoje é apresentado no canal Eduardo Nunes Jacondino vai buscar retratar um pouco das circunstâncias políticas, sociais políticas que temos vivenciado, notadamente agora perto da eleição presidencial a ser realizada em 2022, no próximo mês. Algumas questões me parecem importantes de serem analisadas do ponto de vista sociológico, porque o quadro é complexo, né? Embora estejamos vivendo uma dualidade ou um maniqueísmo, do bem contra o mal, situado basicamente do ponto de vista político aí entre bolsonaristas e lulistas, nós temos também a chamada terceira via, que tem se colocado para a eleição, na figura de pessoas como o próprio Ciro Gomes, Simone Tebet, e outros. Mas, diante de um fenômeno que me parece ser, do ponto de vista do Brasil, um fenômeno novo, que é o do crescimento do conservadorismo nos últimos anos, é interessante tentar, do ponto de vista sociológico, situar essas circunstâncias todas, essa realidade aí que temos vivenciado de olhares díspares, de distintas ideologias, que olham para o social de uma certa maneira, específica, e que a partir disso vem causando então essas fissuras sociais do ponto de vista então dos distintos entendimentos, que são direcionados para como a sociedade deve caminhar, para onde ela tem que ir, assim sucessivamente. Daí essa circunstância que por vezes é colocada de uma forma mais simplista, que aliás não nos ajuda a entender de forma mais inteligente o que está acontecendo entre nós, tenta colocar essa realidade do ponto de vista então dessa perspectiva maniqueísta da luta do bem contra o mal, que se dá muito então, me parece, entre esses dois grupos ou apoiadores desses dois candidatos, o atual presidente Jair Messias Bolsonaro e o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Mais precisamente então entre aqueles que defendem o Bolsonaro, podemos dizer hoje o Partido Liberal, e aqueles que defendem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mais precisamente o Partido dos Trabalhadores. É importante dizer que essa realidade, ela, embora situada nesse maniqueísmo, ela extrapola essa questão, ela é complexa. Podemos começar dizendo isso do ponto de vista de que a partir do século XX, nós tivemos o crescimento da chamada classe média, diferente do século XIX, que após a Revolução Industrial e o seu desenvolvimento, mais especificamente na Inglaterra e na Europa, se situa do ponto de vista das classes, então, que movimentam a história na época, século XIX, entre a burguesia, os detentores dos meios de produção, os empresários, etc., de um lado, e de outro lado a classe trabalhadora, o assim chamado proletariado, que são aqueles que não detendo posses, bens, vendem a sua força de trabalho em troca de um salário para poder viver, para poder sobreviver. A realidade do século XIX, então, adstrita essas duas classes antagônicas, muda, essa realidade muda do ponto de vista do século XX, ou a partir do século XX, porque nós temos, então, entre esses dois extremos, burguesia e proletariado, nós temos a classe média que surge, e que, aliás, nas pesquisas que são feitas do ponto de vista de verificar crescimento econômico dos países, desde o século XX, qual é um dos fatores fundamentais para mostrar que um país está se desenvolvendo ou não? O crescimento ou não da classe média, que traz um fator diferencial, para olhar para a relação entre essas distintas classes, esses distintos grupos, que talvez fosse mais fácil, olhar para essas no século XIX, justamente porque você não tinha uma classe média, por exemplo, nesse meio. E a classe média, do ponto de vista da realidade brasileira, a gente tem que falar do Brasil, porque está avaliando a questão das eleições, a gente sabe que a classe média brasileira nos últimos anos, ou talvez por que não dizer desde sempre, se fica espremida, entre, de um lado, uma elite financista brasileira, que vive uma realidade muito sui generis. Temos aí 6 famílias aproximadamente, ou pouco mais, pouco menos disso, dá para contar nos dois dedos nos dedos das duas mãos, o número de famílias que detêm patrimônio equivalente aos 100 milhões de brasileiros mais pobres, ou seja, aproximadamente 6 famílias que detêm um patrimônio equivalente à metade da população brasileira.
né? Então, classe média fica espremida entre esta elite, que está muito distanciada do ponto de vista da sua realidade, principalmente a partir do advento do que a gente passou a chamar do capitalismo financeiro, né, não produtivo, que começa a se instaurar a partir da década de 90, depois do fim da bipolaridade política existente entre Estados Unidos e União Soviética. Nós entramos na globalização, né, com a queda do Muro de Berlim e a derrocada da União Soviética. Nós entramos no período da globalização, que é o que? A internacionalização do capitalismo. E num novo processo capitalista, né, não capitaneado mais pela implantação de empresas, numa perspectiva produtiva, competitiva, mas sim naquilo que então a gente chama de um capitalismo financeiro, que é uma realidade por meio da qual grupos oferem ganhos muito significativos, aumentando a lucratividade, né, e os seus bens, ampliando os seus bens, por meio desta perspectiva aí dessa realidade financista, digamos assim, que inclusive coloca desafios para os Estados-nação, para os países, no sentido de estabelecer critérios, inclusive jurídicos, que possam minimamente controlar essa realidade, né? Então, voltando, a classe média, de um lado, fica exprimida entre essa realidade desse grupo, que é um grupo minoritário, de milionários, bilionários, trilionários. De outro lado, vive espremida, digamos assim, diante de no caso do Brasil, nos últimos anos, infelizmente, de um crescimento, do empobrecimento da população, né? Da precarização dos trabalhos, da precarização da própria vida, de parcela significativa da sociedade, né? Hoje, alguns dados dizem que temos 33 milhões de brasileiros passando fome e aproximadamente 100 milhões, aí, pouco menos, podemos dizer que é aproximadamente metade da população brasileira que vive sob insegurança alimentar, ou seja, não consegue realizar 3 refeições por dia, que é o considerado aí, né, pelos organismos que lidam com a saúde como as refeições, 3 refeições básicas que precisam ser feitas durante o dia para os indivíduos se alimentarem de forma a contento, né, para manter o seu organismo saudável, etc. Então, a classe média aqui no Brasil, para além disso, então, desses extremos, né, que ocorrem num país como o nosso, se viu durante muito tempo, essa é uma leitura que eu faço, não contemplada pelos discursos da esquerda, dos partidos progressistas, né, que, sob alguns dos seus representantes, colocaram sempre a classe média como uma classe medíocre, que se vê como rica, mas que está mais próximo da pobreza, mas que não enxerga, não tem aquilo que talvez Marx diria de uma capacidade de olhar para si, né, a classe para si, né, no sentido de entender a sua real condição existencial no modo de produção capitalista, né? Seria uma classe alienada, digamos assim. Então, durante muito tempo, e ainda temos, de um certo modo, uma esquerda, né, ou movimentos de esquerda progressistas que não analisam, não dão visibilidade para a questão da classe média, e quando o dão de forma pejorativa, negativa. Eu diria que isso, do ponto de vista político, estratégico, para a esquerda ou para as esquerdas, foi um erro, porque, de um certo modo, empurra, entre aspas, a classe média para apoiar partidos de direita, vamos dizer assim, ou de centro-direita, né? De um outro modo, também vemos que essa classe média brasileira, né, vive uma realidade por meio da qual, então, assim como a classe mais pobre, paga muitos impostos, um número elevado de impostos, né? O Brasil é campeão nesse sentido de cobrar impostos da população, inclusive sobre o consumo de alimentos, uma coisa que me parece absurda, e ao mesmo tempo que paga muitos impostos, né? No caso dos trabalhadores que são trabalhadores da rede pública, por exemplo, isso já vem descontado nos seus salários, aproximadamente 27,5%, 28% do que ganham é descontado do ponto de vista de impostos que vão para o governo, né? E, diante disso, embora paguem muito, né, não tem o retorno disso do ponto de vista de uma educação pública de qualidade, de uma segurança pública de qualidade, de estradas que não sejam pedagiadas, que sejam estradas de qualidade, que possa viajar com segurança, etc. Ou seja, ao mesmo tempo que paga muito imposto, essa parcela da população, tanto classe média como classe baixa, classe pobre, né, empobrecida, não tem, digamos assim, o retorno do Estado do ponto de vista da qualidade do serviço prestado. Isso faz com que muitos membros da classe média, por exemplo, então, vejam, se sintam totalmente abandonados, né?
para não falar da classe menos favorecida economicamente, das classes mais pobres, mas aqui a gente está centrando nesse primeiro momento uma análise da classe média. A classe média, ao mesmo tempo que se vê abandonada pelo Estado, de um certo modo, se vê exprimida entre uma realidade em que, de um lado, cresce um número de ricos, né, embora numa proporção sempre minoritária, por outro lado, cresce o número de miseráveis e do empobrecimento da população. Esta classe me parece que foi capitaneada, de um certo modo, né, na última eleição presidencial de 2018, porque é uma classe, assim como grande parte da população brasileira, eu diria que a própria classe dos trabalhadores ou a classe menos favorecida economicamente, não só a classe média, tem a seguinte característica. Quando se pensa do ponto de vista das políticas sociais, essas classes elas tendem a ser progressistas. Quando se pensa, por exemplo, na capacidade de produzir empregos, de melhorar a qualidade de vida da população, etc., normalmente, quando são perguntados quem é o responsável por isso, por melhorar a qualidade de vida da população, do ponto de vista do crescimento do número de ofertas de emprego, melhoria do salário, etc., provavelmente essas pessoas tendem a dizer, né, e normalmente dizem, que quem é responsável por isso é o Estado. Então pedem mais Estado, mais participação do Estado. Nesse sentido, são progressistas. Por outro lado, de forma emblemática, né, mas para mim bastante verificável, de outro lado, então, essa mesma parcela da população, seja uma parcela grande da classe média, seja uma parcela grande das classes menos favorecidas, por outro lado, são conservadores do ponto de vista de serem religiosos, seguirem uma perspectiva cristã, né, católica, protestante, evangélica. Então, são conservadores do ponto de vista da visão que tem do mundo, né, ao mesmo tempo que também tendem a boa parte dessa população fazer a defesa de algumas instituições tradicionais, que não só a igreja, como a própria família tradicional, chamada família tradicional mononuclear, né? Constituída por um casal heterossexual, em que o chefe da família muitas vezes é o homem, né? No sentido daquele que vai para a esfera pública trabalhar e sustentar a família, e você tem a presença feminina da mulher ali cuidando da prole, etc., né? Então, nesse sentido, são conservadores, digamos assim. Além de um outro aspecto do conservadorismo, me parece, desse grupo, somente dessas pessoas que vivem em pequenas comunidades, pequenas cidades, né? O Brasil, um país que tem mais de 5 mil municípios, tem muitos municípios pequenos, né? Regiões interioranas, em que às vezes você tem especificidades, por exemplo, de você ter grupos étnico-culturais que vivem nesses pequenas comunidades, que têm uma proximidade muito grande, né? Aquilo que um sociólogo clássico como Emile Durkheim vai falar de uma coerção, né? Que inclusive se coloca por sobre esses indivíduos do ponto de vista da sua individualidade, porque eles vivem numa pequena comunidade, muita proximidade, muita visibilidade entre uns e outros, e isso demanda controle social do ponto de vista do comportamento dessas pessoas. Então, o que acontece? Provavelmente no final de semana todo mundo vai no mesmo culto, na mesma igreja, na mesma religião, então comungam dos mesmos valores, né? Provavelmente também as festas que tem, né, na comunidade são festas muitas vezes organizadas pela igreja, né? Então grupos que se conhecem, que acabam então reproduzindo valores muito comuns, muito próximos, né? Então tendem a ser, até por essas circunstâncias geográficas, sociológicas e geográficas, tendem a ser conservadores na sua forma de olhar para o mundo. Então vejam que esta questão, mas aí uma coisa interessante que a gente pode verificar uma certa dose de conservadorismo do ponto de vista do comportamento das sociedades, mas o conservadorismo do ponto de vista de uma ideologia ou de uma teoria, de um olhar sociológico, político, que for filosófico para a sociedade, ou seja, a discussão mais teórica sobre isso, tentando entender o que é esse fenômeno, do ponto de vista da academia, né, das universidades, que geralmente são locos de produção do conhecimento sobre essas teorias e tal, tem aparecido muito recentemente, né? Eu diria que então é um fenômeno novo, relativamente novo, o fato de termos o crescimento de alguns intelectuais e assim sucessivamente, pessoas que têm, inclusive, se colocado como conservadores, ou seja, se colocam no espectro político, como diria o Norberto Bobbio, inclusive o cientista político italiano, falecido, mas muito conhecido no século XX, se colocam no centro, do ponto de vista político, como centro-direita, né? Assim como você tem do ponto de vista político também uma ala de centro-esquerda, e assim como você tem também, tanto do ponto de vista da direita quanto do ponto de vista da esquerda,
os extremismos, né? E aí, para tentar tornar isso claro aqui, aproveitando esse momento até do ponto de vista didático, dizer que então, do ponto de vista da esquerda, do movimento progressista mais radical, você tem os revolucionários, como os comunistas, que querem destruir as instituições que existem, uma parcela das instituições que existem, e mudar radicalmente a realidade social por meio de uma revolução, de uma revolução armada, né? Mas você tem também a centro-esquerda, né, que são chamados aqueles progressistas democráticos, né, que embora tragam consigo a perspectiva a bandeira de uma ampliação de direitos humanos, direitos sociais, direitos culturais, e, portanto, a necessidade de que a sociedade avance do ponto de vista, então, de algumas garantias de sustentação de certas realidades, né, por exemplo, adstritas aos chamados grupos historicamente excluídos do processo, no caso, negros, indígenas, homossexuais, mulheres, quando se discute questão de gênero, por exemplo, né, quando vítimas de violência, etc. Então, esse grupo de centro-esquerda é progressista, então, justamente porque defende a ampliação dos direitos via Estado para defender essa população, no sentido da melhoria da qualidade de vida dessa população, mas busca fazer isso por meio de eleições democráticas livres, né, aquelas que foram acordadas desde o nascimento do Estado moderno. Então, nesse sentido, são de esquerda, mas são moderados, então, por isso, centro-esquerda. Indo por outro lado, quem são os membros de partidos ou de uma visão de direita radicalizados? São os reacionários, né? Normalmente aqueles indivíduos ou grupo de indivíduos que não aceitam as mudanças históricas, que têm um certo saudosismo em relação ao passado. Por exemplo, no Brasil, alguns grupos que defendem o tempo da ditadura militar, acreditando que aquele tempo era um tempo melhor, né? Que não havia corrupção, que não havia o grau de violência e de desordem pública que temos hoje, por exemplo, no século XXI. Então, são saudosistas em relação àquele momento histórico, pretensamente visto, então, como ideal, né? Que existia ordem, respeito às instituições, à sociedade, que não havia criminalidade, corrupção, e que, então, se voltam para o passado tendo muita dificuldade de acatar, de aceitar, de respeitar os avanços históricos que acontecem com o tempo. Então, esses são radicais, né? Então, muitas vezes se colocam como aqueles que não aceitam de forma alguma a existência, inclusive, de outras pessoas que agem de forma diferente, com outros valores, com outras visões de mundo, e por vezes, então, se colocam como protagonistas de formas de violência, inclusive diante desses grupos com os quais não querem, de hipótese alguma, conviver, né? Porque sentem que esses novos grupos, essas pessoas que pensam diferente, ou de outras gerações que estão mudando as características das tradições, estariam destruindo as bases da civilização ou os valores que durante muito tempo deram sustentação para o seu modo de vida, para o seu estilo de vida. Então, vêm esses outros grupos como adversários, como riscos, como perigo para a sua identidade, né, para a sua forma de ver o mundo, de se colocar no mundo. Já os grupos, então, de direita mais situados na centro-direita, né, são aqueles que tendem a defender de uma forma mais incisiva, se afastando, portanto, da centro-esquerda, tendem a defender, por exemplo, a iniciativa dos indivíduos, a responsabilidade que cada um tem sobre si mesmo diante da sua vida, ou seja, um conservador, que a gente pode dizer que é aquele que está no espectro político de centro-direita, é aquele que, embora concordando com a existência do Estado, ele acha que o Estado tem, e a política, a própria política, a organização política administrativa da sociedade tem o seu espaço, tem a sua importância, mas ele, ao mesmo tempo, acredita que cada um é responsável por si, pela sua própria existência, né? Que não se deve ficar muito refém, por exemplo, de muitas prerrogativas estatais e de muitas prerrogativas jurídicas, inclusive, que estariam tutelando a vida do cidadão, de um certo modo, inclusive, no seu exagero, retirando a tutela, a responsabilidade pela sua própria vida. Então, você tem um conservador, que a gente pode colocar como aquele que estaria no espectro de centro-direita, que defende que a vida, do ponto de vista do próprio ser humano, das suas características que o ser humano tem, inclusive às vezes físicas, características muito relacionadas, inclusive, ao esforço e à capacidade que temos, cada um de nós, de realizar, né, de conquistar a vida, de realizar, fazer as coisas acontecerem no mundo, né, correr atrás dos seus sonhos e etc., ter o direito de ser feliz, como diz a Constituição norte-americana.
Esses, então, eles, embora defendam o Estado, eles defendem menos Estado e mais a responsabilização de cada um diante da sua vida. Então, um certo olhar mais do ponto de vista da individualidade de cada um, da importância de cada um nesse sentido. Então, parece que hoje esse espectro político no Brasil ele cresce e os partidos estão tendo, alguns deles, né, mais tradicionais, dificuldades de poder abarcar essa nova complexidade da população brasileira. Vamos ver como isso se dá na próxima eleição. Então, um abraço a todos.